Ter carro em Portugal tornou-se definitivamente um luxo. As políticas do Partido Socialista e mesmo do Partido Social Democrata são um pouco incentivadoras a que seja possível a troca de carro e que exista uma reforma do parque automóvel em Portugal. E nós, quando compramos o carro, ficamos sujeitos ao imposto automóvel, ficamos sujeitos ao imposto de selo, ficamos sujeitos aos IUCs, ficamos sujeitos de imediato ao pagamento de portagens quando temos que nos deslocar, ficamos sujeitos ao imposto sobre os combustíveis, mas ao mesmo tempo, todos aqueles que utilizam carro estão sujeitos a pagar no Orçamento de Estado tudo o que seria uma alternativa referente à mobilidade e transportes. Mas depois, quando vamos ver as empresas públicas do Estado, nomeadamente quer a CP, quer a Refer, entendemos que as alternativas são muito poucas, existem zonas onde a ferrovia nunca chegou, e ainda a semana passada discutíamos o Plano Nacional da Ferrovia, quando fomos dos países que mais eliminou linha férrea no pós-25 de Abril, e nunca fizemos uma reestruturação séria à linha férrea. O Chega falou disso a semana passada no plenário, quando percebemos, por exemplo, a falta de comboios no interior, por exemplo, em Viseu. E falando de Viseu, nós olhamos para as notícias de hoje, e hoje a revista Sábado traz uma notícia que diz mais 25 novos radares serão instalados. Radares daqueles de média de velocidade. As instalações serão na IC2, na A29, no IC1, no IP3, que faz a ligação a Viseu, por exemplo, na Estrada Nacional 18, na Estrada Nacional 125, na Estrada Nacional 6 e 7, no IC17, na A43 e no IC1. Ou seja, perceberam que perderam a possibilidade de cobrar algumas das portagens, depois da aprovação por parte do Chega para a limitação e para a exclusão do pagamento de algumas portagens, e o que decidem fazer é inundar as nossas estradas, qual o Parque Jurássico, de radares, numa tentativa da caça à multa e de tentar penalizar aqueles que são os condutores, porque a maior parte das vezes os condutores utilizam de facto os seus veículos e basta ver o fluxo nas horas do dia para poderem ir trabalhar. A mobilidade e transportes, os transportes públicos não são uma alternativa, existem reduzidas ofertas e temos um problema sério nas condições, quer de higiene, quer de segurança, quer mesmo do fluxo que existem dos transportes públicos, e o Estado continua cada vez mais a ser castrador do cidadão que tenta trabalhar e que precisa de mobilidade e transportes para poder trabalhar, e vai somando taxas e taxinhas, multas e coimas e tudo e mais alguma coisa em cima do condutor, tentando cada vez mais, como disse há pouco, estrangular a sociedade e impedir que façamos uma vida que esteja liberta desta forma de impostos que vai alimentando esta máquina e este monstro que é o Estado, com o peso que tem. Portanto, PS e PSD, ao longo dos últimos anos, penalizaram sempre quem tenta trabalhar, quem tenta ter alguma liberdade e que possa fazer a sua vida normal, de circulação normal, que hoje em dia é impossível sair de casa, seja mesmo que seja para passear e dizer hoje não vou fazer nada e não vou gastar dinheiro. É impossível, ou vai até ao parque mais próximo, ou anda um bocadinho pela rua, porque basta pegar no carro. E estamos sujeitos a um Estado autoritário que nos mete uma espada em cima da cabeça e que constantemente nos está a atribuir custos por qualquer circulação e mobilidade, e agora, uma vez mais, aumenta o número de radares, quando nós percebemos que, inclusive, a lógica desta aplicação de radares vem sempre com o princípio subjacente de é para a segurança rodoviária e não queremos que as pessoas andem em excesso de velocidade, numa altura em que os carros já garantem mais segurança, mas que, ao mesmo tempo, as estradas portuguesas cada vez estão mais degradadas. E, por exemplo, no Conselho de Lisboa, por onde passo todos os dias, é uma vergonha que Carlos Moedas, por exemplo, naquilo que são estradas de responsabilidade do município, cada vez estejam mais degradadas. Mas depois existem estradas municipais, existem estradas que estão sob a responsabilidade das infraestruturas de Portugal,
existem sempre uma sobreposição de funções de uma série de empresas e de entidades que obviamente no final do dia terão que ter algum retorno financeiro para poder pagar esta gente toda, as máquinas partidárias e poder pagar tudo aquilo que é necessário para manter estas empresas e o setor empresarial do Estado, que em última instância nem sequer cumpre com o seu papel, porque todos nós percebemos a forma degradante que vão estando algumas vias de comunicação e de circulação, e todos percebemos também que mesmo pagando, temos que estar subjugados ao tempo em que estes serviços nos podem ser prestados, nomeadamente nos pagamentos das portagens, e eu recordo, por exemplo, na entrada em Lisboa, seja pela Ponte Velha, seja pela Ponte Vasta Gama, de manhã, quem vai trabalhar para Lisboa são horas e horas de fila, porque nem o serviço é prestado como deve ser, nem existem pessoas suficientes para satisfazer o serviço. Portanto, isto é mais do mesmo, é penalizar todo aquele que quer trabalhar. Quando sabemos que os transportes em Lisboa, por exemplo, que é a área que conheço melhor, a Carris Metropolitano e os transportes metropolitanos de Lisboa, a forma como o Estado investiu dinheiro nesta nova forma de circulação, que acabou por honorar todos os municípios e que os municípios meteram praticamente todos, vários, mas vários milhões. Os serviços não funcionam, os autocarros estão sempre apinhados, as condições são deploráveis, os atrasos consecutivos, as greves que estão sempre inerentes a este tipo de serviço, e por isso a opção é circular em viatura própria. A viatura própria está sempre a ser penalizada porque é o parquímetro, porque consideram que as pessoas não sabem estacionar bem, e por isso a forma de regular o trânsito a Lisboa e evitar que os carros fossem para Lisboa era ter parquímetros para que seja mais um custo e a pessoa não pagar. São os controles de velocidade, são os radares, quando na realidade aquilo que deviam repensar era de uma forma séria a mobilidade de transportes, porque se certamente as pessoas tivessem transportes decentes, como em muitos países evoluídos na Europa, certamente muita gente abdicava de poder levar a sua própria viatura, e dizem muitas vezes que mas isto é comodismo porque querem ir sentadinhos no seu carro até ao trabalho. Eu não acredito que ninguém queira ir sentadinho no seu carro até ao trabalho e estar 1h30 na IC19 para chegar a Lisboa, 1h15 na A5, ou 1h30 ou 2 horas na A2, com um bocado de sorte se não existir nenhum acidente, para poder chegar ao trabalho. A questão é que não existe alternativas e nós continuamos a pagar, e quando chegamos ao final, para além do contexto e da lógica do utilizador-pagador, depois ainda vêm estas penalizações, seja a inspeção do carro, temos que inspecionar o carro, pois o pneu não pode estar com a dimensão abaixo de, porque o carro vai ser chumbado, porque é isto, porque é aquilo, porque é sempre a pagar, e continuamos sempre a pagar para trabalhar, e na realidade eu começo a achar que nós que trabalhamos e nós que contribuímos para o Estado, eventualmente nós é que não pensamos bem a forma como subsiste e sobrevive, assim é que é correto, sobrevive neste Estado socialista, porque a forma mais simples de sobreviver neste Estado socialista é não fazer absolutamente nada, não sair de casa, porque se não sairmos de casa não vamos gastar dinheiro, não vamos ser multados, não vamos ter aplicação de coimas, não temos que ter mais impostos em cima da nossa mobilidade e o facto de nos estarmos a movimentar. E, portanto, se calhar outros é que têm a razão da forma como vivem, e nós temos que nos limitar a continuar a contribuir para este Estado que cada vez é mais interventivo, cada vez é mais presente, cada vez é mais castrador e cada vez nos condiciona mais a tentar ter uma vida séria e de trabalho. Portanto, se vocês também trabalham como eu, estamos estrangulados e limitados a esta atuação do Estado, seja ele socialista ou social-democrata, porque a diferença entre eles é nenhuma.